Frases filosóficas dos 13 maiores filósofos da história. Filosofia, uma palavra que significa literalmente amor à sabedoria. Os estudos filosóficos existem há milênios e vêm consolidando grandes pensadores. Considerada por muitos um assunto complicado, na verdade a filosofia está no dia a dia de todas as pessoas. Selecionamos as melhores frases dos 13 maiores filósofos da história, que de alguma forma traduzem de forma simples os seus ideais e pensamentos. Sócrates, 470-399 AC. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei. Como está claro, Sócrates foi um grande entusiasta do conhecimento. Essas frases traduzem bem a sua filosofia de busca da verdade, que ele praticava com os seus discípulos através de um método chamado maiêutica. Para o filósofo, era importante reconhecer que somos seres ignorantes a fim de nos mantermos sempre em movimento em busca de novas respostas para as coisas. Platão, 427-347 a.C. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. A ideia de mover-se está presente nestas 3 frases que traduzem perfeitamente um dos ensinamentos de Platão, que estava sempre preocupado em refletir sobre a ética e moral humana. O filósofo grego foi discípulo de Sócrates e fundou a primeira academia, ou universidade, do mundo, que por quase um milênio formou o pensamento de milhares de filósofos. Aristóteles, 384-322 a.C. Ter muitos amigos é não ter nenhum. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Não é incrível o tanto que se pode aprender com frases tão curtas? Não à toa Aristóteles é conhecido como o grande pensador ocidental. Nestas frases, o filósofo nos dá lições poderosas. Melhor ter poucos e bons amigos. Pensar fora da caixa exige certa normalidade. Por último, a forma como a gente age geralmente define a nossa personalidade. Santo Agostinho de Hipona, 354-430. A medida do amor é amar sem medida. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. O mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Santo Agostinho ensina o equilíbrio entre a fé e a razão nos seus escritos. A primeira frase, sobre o amor, é até hoje reproduzida em músicas, livros e etc. Ele acreditava no conceito de predestinação, que Deus era o responsável por escrever o destino dos humanos. Por isso, usava muito a analogia de livros e páginas. Mas veja bem o conselho da última frase. Quem gostaria de ler apenas uma página do livro incrível que é a vida? René Descartes, de 1596 a 1650. Eu penso, logo existo. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos. Rei do racionalismo e do método, Descartes inaugurou o que os estudiosos chamam de filosofia moderna. Tinha uma forma de pensar sempre racionalmente, com uma estrutura muito bem elaborada. É daí que vem o raciocínio: se eu penso, logo sou um ser pensante, então existo. Para ele era muito importante pensar de forma analítica e meticulosa, e é exatamente isso que ele quer dizer com as 2 últimas frases. John Locke, de 1632 a 1704. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Sempre considerei as ações dos homens como as melhores intérpretes dos seus pensamentos.
Onde não há lei, não há liberdade. Locke é considerado o pai do liberalismo clássico. O estímulo ao pensamento e interpretação da primeira frase é comum à filosofia. Na segunda, ele esclarece que a forma como agimos diz muito sobre o que pensamos, e terceira diz respeito à metáfora do contrato social, também presente no pensamento de outros filósofos. Para Locke, as pessoas precisam abrir mão de certos direitos para que o governo possa implantar leis e manter uma certa ordem social. David Hume, de 1711 a 1776. A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. A razão é, e só pode ser, escrava das paixões. De um modo geral, os erros na religião são perigosos, enquanto os da filosofia apenas ridículos. Talvez esta primeira frase de Hume seja a inspiração para a máxima: a beleza está nos olhos de quem vê. E não é mesmo isso? Tudo o que enxergamos é relativo e construído de acordo com as nossas culturas, vivências e etc. Quando diz que a razão é escrava da paixão, o filósofo aponta para uma qualidade do pensamento que estará sempre ligado ao emocional. Por último, Hume expressa uma de suas maiores preocupações, que era a crítica à religião. Ele era cético e considerava muito importante refletir sobre a influência da religião na vida e pensamento dos seres humanos. Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. Geralmente aqueles que sabem pouco falam muito e aqueles que sabem muito falam pouco. Prefiro ser um homem de paradoxos que um homem de preconceitos. A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Um homem que inspirou a Revolução Francesa e acreditava na força do povo. Dá para perceber na primeira frase a dinâmica da nossa sociedade, não é? Na segunda, ele ressalta a importância de nos questionarmos, de cairmos em contradição se for preciso, para nos livrarmos dos preconceitos que introduzimos. A terceira frase é a demonstração de uma das crenças pela qual ele é mais conhecido, de que as pessoas nascem boas, mas são corrompidas pelo meio que vivem. O que você acha? Immanuel Kant, de 1724 a 1804. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Não há garantias. Do ponto de vista do medo, ninguém é forte o suficiente. Do ponto de vista do amor, ninguém é necessário. É por isso que se mandam as crianças à escola, não tanto para que aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que se lhes ordena, de modo que depois não pensem mesmo que têm de pôr em prática as suas ideias. Imagina um dos maiores pensadores da época moderna, precursor do idealismo alemão, fazendo essa analogia da bondade do homem medida pela forma como trata os bichos. Bacana, não é? É um pensamento simples, mas que diz muita coisa. Para Kant, não somos superiores aos animais. Tudo, na verdade, deve ser questionado, criticado e repensado. É justamente a filosofia que o levou a questionar o que já tinha sido dito por grandes pensadores até então, e a reflexão que está contida das suas últimas frases. Karl Marx, 1818-1883. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo. Os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. Marx é sempre um nome polêmico entre aqueles que gostam de discutir política. Não podemos negar que é verdade que nem sempre boas intenções significam algo positivo. Marx queria mudar o mundo, e não apenas pensar sobre ele, como diz a segunda frase. Por último, ele acreditava na mudança através das mãos do povo, dos trabalhadores, operários, como dizia.
O manifesto comunista que escreveu contém os seus ideais de um mundo mais justo e equilibrado para todos. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Há sempre alguma loucura no amor. Mas há sempre um pouco de razão na loucura. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Nietzsche foi um homem que pensou muito sobre conceitos de moralidade. Muitas pessoas o consideram um tanto dramático e pessimista, pois era adepto do niilismo. Mas olha que forte o pensamento de que, superando uma situação qualquer de provação, ela inevitavelmente vai te fortalecer. Mesmo sua visão de amor e de como é importante continuar dançando enquanto todos podem te achar louco, são reflexões que valem a pena carregar para a vida. Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980. O inferno são os outros. Não fazemos aquilo que queremos, no entanto, somos responsáveis por aquilo que somos. Ainda que fossemos surdos e mudos como uma pedra, a nossa própria passividade seria uma forma de ação. Sartre foi um filósofo pop. Talvez por ter vivido mais na nossa época, suas ideias de liberdade, moral e outros conceitos influenciaram muito a juventude ao redor do mundo. Quando diz que o inferno são os outros, o filósofo expõe uma característica inevitável das relações humanas: tudo o que fazemos reflete em outras pessoas. Somos espelho. E por isso, os outros é que acabam moldando a nossa autonomia, por mais que façamos o que queremos. Essa mesma reflexão permeia as duas últimas frases, que também dizem respeito a nós como seres sociais. Michel Foucault, de 1926 a 1984. A psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois é a loucura que detém a verdade da psicologia. Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. As pessoas sabem aquilo que elas fazem, frequentemente sabem por que fazem o que fazem, mas o que ignoram é o efeito produzido por aquilo que fazem. Por ser também psicólogo, muitas frases de Foucault têm a ver com as coisas da mente, do comportamento, dos ideias de sanidade ou loucura. Na primeira frase, ele questiona a psicologia tradicional, invertendo quem determina o que. Depois, estimula um autoexame crítico aprofundado que seria capaz de nos conduzir a uma vida mais livre. Na última frase, fala sobre medir consequências. São três reflexões simples que podem, se pensarmos bem, mudar completamente a nossa relação conosco e com os outros.